Salve, salve, treinadores! Chegamos, jovens tokenizadores, e hoje temos aqui um convidado que é especial, mesmo porque nós até demos um apelido para ele, Europinha. Europinha! Será que a gente já pode começar esse podcast pedindo pra edição colocar umas fotos aqui? Umas fotos, claro edição, que pode. Fotos aqui, ó. Fotos. Temos fotos em Portugal. Tivemos um passeio maravilhoso em Lisboa. Tava com a gente no Web Summit. Bebeu aí com a gente, né? Não. E fizemos um tour noturno por Lisboa, né, Joãozinho? Então aqui hoje, ó, com o André Franco. Bem-vindo demais, André, na poltrona mais famosa do mundo blockchain. Olha só, obrigado pessoal pelo convite aí. E só falando pessoal, Europinha não é meu nome não, desse rapaz aqui, João Europinha. É verdade. Não, você sabe que depois que eu tomo uma, eu fico no bolso do palhaço, né? Quando o João toma uma, ele fica rico, bonito. Tem que esconder a MetaMask dele, tá bom, gente? Se não esconder... A gente acaba gastando, né? E o mais engraçado, eu lembro que quando o André chegou lá em Portugal, a gente tava em Óbidos, se eu não me engano. Tava né? Óbidos, não Óbidos, hein, Óbidos. Gente? E aí eu falei pra ele assim, cara, tem um pãozinho Nossa, maravilhoso com queijo, um cafezinho que a moça acabou de fazer. Eu falei assim, ó, vai ali. Aí ele e o Luiz da Dux pegaram e entraram, daqui a pouco ele volta com 2 sacolas de pão. Falou assim, ó, é bom mesmo esse pãozinho, hein? Cara, aquele pão era maravilhoso. Você falou aquilo ali, eu fui despretensiosamente, falei, tô com fome e tal. Cara, ela cortava o pão, era desse tamanho o pão, assim, era gigantesco. Ela cortava ele, perguntava se queria passar manteiga. Nossa. Passava manteiga, tava quentinho, assim. Não, Pô, gente, eu tenho vontade até... Não sei, Supremo. mas deu vontade de chorar, que saudade demais. Vai voltar aí, foi Óbidos comer aquele pãozinho. Nossa, vai, cara, vai, porque eu ainda falei assim, um dia vamos sentir saudade desse pãozinho de manhã fresquinho, com um cafezinho, queijinho e a manteiguinha. Ai, João, vamos mudar de assunto, tô quase chorando aqui de saudade. Vamos falar do quê então, Eloy? Vamos falar da vida do Andrezão, pô. Tem que falar como que o Andrezão tá nesse mundo aí, como que ele entrou, o que que ele faz hoje, os projetos, o que ele acredita. Aqui, ó, agora o sofá, a casa aqui, a sala é do André, pô. Boa, obrigado então, de novo. Cara, eu comecei nesse mercado em 2015, e, pra muita gente desse mercado de cripto é sempre, nunca é um caso de amor à primeira vista, né? Você começa a descobrir as coisas e acha muito estranho, assim. Eu lembro que as principais coisas que eu fui gostando ao longo da minha carreira como analista foram, o primeiro contato sempre foi com uma cara meio assim, ó, não faz sentido, esse negócio não para de pé. E aí você vai indo, até que em algum momento tem algum clique que te faz perceber o potencial daquilo, ou entender o valor daquilo, né? Com o Bitcoin foi bem parecido. Em 2015 eu tinha um montante de talvez R$2 para investir, e eu falava, cara, precisa procurar alguma coisa para rentabilizar isso, né? Você vai descobrindo as coisas, eventualmente descobri Bitcoin especificamente, e depois de algumas semanas ali estudando, eu vi algum valor que tinha naquilo, né? Mas é sempre com uma estranheza que você acaba entrando nesse mercado, assim. Muito interessante. E o que você tá fazendo hoje, André? Conta pra galera aí. Cara, eu recentemente, não sei quando que vocês vão soltar isso aqui, recentemente saí da Empíricos, onde eu cobri o mercado cripto desde 2017, então 2015 comprei os primeiros bitcoins, 2017 eles criaram a assinatura, acabaram me convidando para fazer parte ali da equipe de análise, e desde então eu estava mergulhado nesse mundo, né? Acho que muita coisa que eu aprendi foi nessa jornada, né? A vantagem, talvez, gritante, talvez o que tenha me feito dar esse salto de decidir sair da Empíricos tem a ver um pouco com a facilidade que a própria empresa me deu de estudar o mercado cripto, né? Acho que desde 2017 eu estava mergulhado nisso, estudando minimamente 8 horas por dia nisso, né? Então, se pensar um cara que está estudando esse mercado de maneira ali amadora que eu digo assim, no tempo livre dele, né? Com um hobby, 2 horas por dia, que eu estou exagerando que um cara poderia fazer isso, eu estava pelo menos 4 vezes na frente desse cara, né? Então aquilo me adquiriu uma experiência muito boa de tomada de decisão de risco sobre cripto, né? Então acho que grande parte da grana que eu fiz durante a minha vida investindo nesse mercado veio dessa vantagem de saber, ou pelo menos ter uma pista de que projetos escolher. E acho que agora, para essa nova fase da minha jornada, da minha
da minha carreira, eu vou tirar um bom proveito disso, né? Acho que boa parte das teses que eu construí trabalhando na Empíricos, eu consegui achar investimentos em busca de equity também, o que me deu uma grande vantagem também frente a essa construção de patrimônio, né? Assim, sou fanzaço de cripto, acho que estamos muito no começo ainda, tem muita coisa que vai evoluir das vertentes que a gente conhece, que seja jogos de blockchain, que seja Web3, que seja finanças descentralizadas, tem muito para evoluir, mas eu acho que o principal, tem muita vertente nova para surgir, né? Tem muita coisa em cripto para surgir, provavelmente um ativo que vai estar lá dentro do top 5 nos próximos 10 anos ainda nem foi inventado, né? Vai estar lá um cara, talvez começando a faculdade hoje, que vai ter essa ideia e inventar alguma coisa que entregue valor para o mundo como um todo. E o seu perfil de análise é um perfil mais de análise fundamentalista ou um perfil mais de análise gráfica? Hoje, que aspectos que você olha, analisa, pensa para poder entrar ou não no projeto assumindo risco? Cara, eu não sou muito fã de gráfico, né, de analisar isso. Sei que tem o seu valor absurdo. Eu olho para o gráfico quando eu chego em momentos decisivos, do tipo, putz, houve uma grande queda, onde que está talvez o suporte? Acho que existe ali uma inteligência coletiva que, se olhando pelo lado, talvez, acreditando na análise técnica, que a essência, né, que as informações do mercado estão contidas ali no preço, então a ideia de suporte e existência. E pelo lado pejorativo, eu penso, putz, se todo mundo acredita, acaba sendo uma profecia autorrealizável, então vai acontecer de qualquer jeito, então eu sempre olho para esses momentos. Na tomada de decisão do que investir, eu sempre gosto da análise fundamentalista. Eu acho que os ganhos multiplicadores de 10, 20, 30, 100 vezes, eles estão pautados em você comprar um ativo em algum momento muito, talvez não especial, mas assim, muito descontado do potencial que ele tem, e acho que pautado numa visão que você como analista tem. A minha percepção, e eu acho que talvez todo mundo goste de falar isso, mas eu tenho uma visão mais prática de como analisar os projetos, né? Que todo mundo fala, você precisa de um time bom, de um projeto bem fundamentado e tudo mais, por mais que isso ganhe ressonância em mim, que acompanha esse mercado, para quem está começando não parece muito claro, né? O que define um projeto bom, o que define uma equipe muito boa? E para mim tem uma questão prática que se você tem proximidade com o time, acho que ajuda bastante, você consegue conversar com o cara, assim como um venture capital consegue decidir investimento numa startup, se você olhar no olho do cara e entender o que ele está falando, ou se você conhece o histórico desse cara de verdade, não só por um paper, te dá uma vantagem muito boa. Caso você não tenha isso, você vai ser o cara que vai comprar um momento um pouquinho depois, né? Por que um momento um pouquinho depois? Porque você precisa ver se esse cara, ele consegue entregar, essa equipe consegue entregar tudo que promete, ou se ela promete no que entrega, né? Então eu gosto muito da percepção do grupo que fala, olha, vamos entregar isso, e entrega, vamos entregar isso e fica adiando 2, 3 vezes, e o grupo que fala, não vamos prometer nada e começa a entregar, que seria o under promise e over delivery. Quando você encontra esse negócio, para mim realmente é uma gema, né? É um negócio que você tem que ter na carteira. Aí vale você decidir o percentual que você quer correr o risco, né? Eu sempre gosto de, por mais que eu esteja certo na tese da questão da vertente, tipo jogos, por exemplo, jogos NFT era uma coisa que eu olhava desde o começo do ano. Por mais que eu goste do projeto, que eu entenda que tem uma equipe boa por trás, mesmo assim, tudo isso eu não vou colocar mais do que 3 a 5% no máximo. Eu gosto muito de começar com 1%, né? Acho que estar exposto à tese é muito melhor do que não estar exposto, e é muito melhor do que ser pego no contrapé se você colocou mais dinheiro do que o necessário ali para continuar acompanhando, né? Porque a tese ela vai mudando ao longo do tempo, né? Você vai entendendo ela de outras formas. E à medida que você consegue entender que ela é robusta o suficiente, você consegue ver ela por diversos prismas, e aí de fato você tem um negócio robusto para falar, putz, realmente esse negócio é transformador, mas isso vai acontecer ao longo do tempo, né? Se você esperar para formar a tese completa antes de investir, você vai deixar muito alfa na mesa. Uma coisa que eu queria saber, você falou que estudou durante 8 horas, basicamente todos os dias. Como estudar uma cripto? Onde que você busca essa informação? Quem que você ouve? Porque assim, tem muito charlatão aí falando um monte de baboseira e às vezes você acaba caindo aí nessa isca, né? E eu queria entender assim, você é um cara de análise profissional, né? Você trabalhou dentro de uma empresa que tem, enfim, know-how para dizer. Aí a pergunta que eu tenho para te fazer é justamente essa: aonde buscar conteúdo bom e de verdade? Aonde você vai buscar esse conteúdo, André? Cara, em 2017 era um desafio gigantesco, porque o mercado estava nascendo,
as empresas que fazem análise hoje estavam começando e você realmente não tinha muito em quem confiar. Não em quem confiar você tinha, porque você tinha um pessoal que, sei lá, fez dinheiro em 2013 e tal, mas como foi todo mundo fazendo essa grana em cima do Bitcoin, tinham muito filósofos e defensores do Bitcoin especificamente, um ou outro do Ethereum, mas tinham pouquíssimas pessoas estudando outras vertentes do mercado cripto. Ali tinha um desafio gigante. Só que eu vi essa indústria evoluir ao longo do tempo, né? Então, assim, a primeira empresa de análise que eu comecei a pagar foi a Messari, que era o Ryan Selkis, era um cara que saiu da CoinDesk, eu adorava o texto que ele escrevia, ele queria fazer análise, e para mim ele tinha uma filosofia muito boa, que ele falou, cara, não é nada transparente no mercado cripto, eu preciso trazer dados para os investidores decidirem o que eles têm que fazer, e nesse meio do caminho eu vou estudando o mercado e vou provendo conteúdo, ou seja, eu estava ali pagando uma espécie de curador para dar uma olhada em tudo e me trazer um pouco de informação curada ali sobre uma perspectiva, uma tese, ou de fato até um ativo pontual, né? Mas óbvio, o que ele queria escrever e não o que eu decidia. E aí, de lá para cá, surgiram várias outras, né? Acho que do que eu consumo hoje, eu tenho a Delphi Digital, a The Block e a Messari. E eu também gosto muito de pensar que, assim, cara, eu gosto de pagar por esse tipo de informação, porque se eu não estiver pagando, eu falo assim, cara, tem alguma coisa escondida aí que eu não tô vendo, e às vezes você até acha que sabe como o cara ganha dinheiro, mas às vezes você pode ser enganado. Exemplo, assim, tem YouTube que provê informação de modo geral e você entende, pô, o cara faz conteúdo, quanto mais clique ele ganha, beleza, a reação é perfeita, ali você consegue entender. Só que no momento em que esse cara pode ser exposto a um conflito de interesse do tipo, putz, se você recomendar esse negócio aqui, eu vou te dar tanto, você não sabe qual o interesse que está ali por trás, né? E no momento que você paga por uma análise, você tem essa certeza que existe uma relação direta do que esse cara está cobrando. Fora isso, para quem está começando, querendo, sei lá, virar analista, entender esse mercado, saber como que ele procura, cara, tem muita coisa de graça boa, mas, cara, você vai sofrer um pouquinho para conseguir curar e encontrar os caras bons. Uma dica, um começo muito bom, é procurar o primeiro cara que você confia. Procura o primeiro cara que você confia, vê quem que esse cara está seguindo no Twitter. Já é um ótimo caminho para você furar uma fila aí e chegar nas pessoas talvez que sejam mais idôneas desse mercado, que para mim é o primordial. Você pode até escolher um cara não tão bom no começo e vai cavando até chegar nos caras bons, mas escolher um cara que não é idôneo talvez possa realmente quebrar o seu portfólio, porque ele vai te recomendar as coisas que são boas para ele e não para você. Elô, eu conheço um cara bom que vende vários cursos online, inclusive quero fazer, chama André Franco, não sei se você já ouviu falar. Um grande salve. Salve pro André Franco, né? Sentado aqui. Que coincidência. Aqui, cara. Sou eu, né, cara? Que louco. Eu senti que foi um jabá que já eu tô achando que tem uma comissão escondida aqui que eu não tô sabendo. Imagina, eu jamais faria um jabá desse ao vivo, assim, jamais. Ficar pedindo um curso ao vivo, né, André? Fiquei sabendo que o André vai dar um curso ao vivo pra gente. Vamos fazer isso. Aí, ó, tá vendo só? Aí agora a equipe Space vai estar mais preparada, com um dos melhores em análise de cripto do Brasil, hein? Bom isso demais. Aqui é moral. Bom demais. E André, fala pra mim, que projetos hoje você tá de olho? Cara, eu gosto... quando eu tava decidindo sair da Empíricos, eu tava montando, implementando na equipe a minha ideia, né? Então, assim, eu, como um cara que tomaria as decisões de alocação macro, então, cara, eu perco boa parte do meu tempo hoje olhando a saúde do ciclo do Bitcoin, que por mais que eu acredite em várias outras vertentes, por mais que eu acredite que esse mercado é maior que o Bitcoin, o que eu acredito não é o que o mercado está vendo hoje, e o mercado é extremamente correlacionado positivamente, para onde o Bitcoin apontar é para onde todo mundo vai, né? Então, isso para mim é como eu sobrevivo até a gente chegar nessa visão futura. Dito isso, eu vou olhando o macro e olhando as perspectivas ali de teses que eu acho que, de alguma forma, já se mostraram ali em algum lapso que me vê um grande potencial. A primeira delas, sem dúvidas, finanças descentralizadas. E o mais bizarro é que, quando eu vejo o Esteves do BTG falando que ele entende DeFi, mas não entende Bitcoin, me vem a principal ideia que uma hora isso vai acontecer, que é o decouple, né? A diferenciação de cada uma dessas teses frente ao Bitcoin e o momento em que o Bitcoin não vai mandar mais em nada, e sim vai ser o ativo talvez principal do mercado por um tempo, mas essas vertentes vão ter os seus próprios pais. Vai ser o cara que vai olhar para finanças descentralizadas e falar,
cara, agora isso aqui tá muito descontado, eu entendo muito bem, eu vou comprar mesmo com o Bitcoin caindo, eles começam a se diferenciar. Então, e aí eu tenho tese, de NFT, de finanças descentralizadas, de Web3. São as coisas que eu mais me debruço hoje. Dentro de NFT, eu acho que a gente ainda não tem o killer app para realmente conseguir, talvez, trazer o valor para o NFT como arte. O que a gente está vivendo agora é um pouco de hype, um pouco de badger de você ter participado desse momento. Então, o fato de eu comprar um punk por 7 milhões me coloca numa posição de um cara que minimamente tem 7 milhões para investir, mas a possibilidade que o NFT pode te abrir lá na frente do tipo, o NFT nesse preço, nesses valores, ele prova uma quantidade de dinheiro que você tem sem ter que você provar a quantidade de dinheiro que você tem. Então aquilo passa a ser uma identidade do mundo virtual e isso é algo que ainda é negligenciado hoje, mas não vai ser. Quando eu vejo o Twitter falando que vai ter um selo de verificado para NFT, eu acho que esse é o próximo passo. E aí quando eu junto as confluências do tipo, eu acredito muito que a tese da escassez digital ela é superior à física, eu acho que em algum caráter a ostentação digital ela vai ser superior à física. Por quê? Conheço pelo menos algumas 3 ou 4 pessoas ali que alugam casa, carro e helicóptero para tirar foto e vendem esse estilo de vida como se aquilo fosse a vida dele, mas ele só acessou as coisas por um tempo. E quando você joga para NFT, ou você tem ou você não tem, né? Então você consegue provar digitalmente sem provar sua identidade aquilo. Óbvio que isso ainda está se maturando, mas eu acho que no momento que você tiver a possibilidade, por exemplo, do Instagram ter um selo de verificado desse, você vai dar um salto absurdo, porque você deixa de ser as comunidades de cripto e o mercado mercado de luxo vai abraçar esse mercado. Então assim, tem essa tese para continuar, mas hoje eu acho que NFT principalmente está pautado em jogos. Essa tese para mim é dada, ela não é uma questão de que precisa que os jogadores entendam aquilo, não. A gente tem várias pistas durante a história que mostrou que os jogadores, eles necessitam de o trânsito livre de valores dentro dos jogos e que os ativos dentro dos jogos sejam posse deles. Quando a gente olha a história do Tibia, do World of Warcraft e de vários outros jogos em que você construía uma história ali dentro, você trabalhava de alguma forma, esses caras queriam vender a commodity que ele produzia, no caso poderia ser a moeda, no caso do Axie Infinity o SLP, e ele queria ter propriedade dos bens a ponto de, cara, enjoei desse jogo, vou vender tudo, vou pegar minha grana e vou para outro. E os jogos que são centralizados, eles têm um problema que as empresas, elas não podem assumir um passivo gigantesco. Exemplo, imagina que eu vendi 30 bilhões de itens dentro do jogo. Agora imagina que eu tenho a obrigação de comprar todos eles. Vendi 30, mas está um passivo lá no meu Excel que eu tenho que pagar os caras. Então, ou tem corte, 50% se você quiser vender para mim, e no momento que chega nesse 50%, ela garante que os jogadores vão vender entre eles. E aí você não tem um mercado de fato, esse cara vai fazer uma TED para você e você dropa o item para mim. Então já existe essa necessidade, o NFT ele só vem para escancarar isso. Eu acho que vai ser natural quando eu vejo os grandes estúdios aí mergulhando nesse negócio. E eu vejo, sei lá, o GTA 6 que ainda não foi lançado, eu vejo uma belíssima oportunidade para a Rockstar usar isso aí como a Ubisoft está fazendo os primeiros testes. Então essa é uma tese muito boa para mim. DeFi, eu acredito basicamente que vai revolucionar o sistema financeiro tradicional, mas de uma maneira diferente do que as pessoas pensam de só, talvez, ou quebrar ou mudar a estrutura dos bancos, mas trazendo muito mais gente para o jogo, da mesma forma que o Uber fez. O Uber tem um mercado maior do que o de táxi, porque ele traz uma outra lógica ali, principalmente de logística para a comunidade inteira e para os países e para as cidades. Esse para mim é outro call muito claro, além do que, se eu olhasse só, por exemplo, pelo custo de auditoria que os bancos gastam, a gente está falando um anual aí de 86 bilhões que é gasto com Big Four, pelo menos para ter auditoria. E cripto não precisa dessa auditoria, né? A auditoria é a própria comunidade. Inclusive, a gente já viu vários caras dando spoilers aí de outros caras roubando, por exemplo, como aconteceu no OpenSea, o cara fazendo front-running, porque é tudo descentralizado e tudo público. Então, essa para mim é uma grande oportunidade. E o outro lado aqui para mim, que ainda não estourou, e talvez a gente tenha um ano promissor para isso, é o de Web3. Ia fazer exatamente essa pergunta para você, porque eu ia falar, 17 e 18 foi o ano das altcoins, 19 foi o ano do 19 e 20, na verdade, foi o ano das DeFis, 21 ano de NFT, blockchain games. Você acha que 22 vai ser o ano da Web3? Eu acho que tem, assim, de tudo que eu tenho olhado e tem me chamado mais atenção
e já vejo um lampejo de crescimento. Eu acho que o Web3, por 2 motivos. Primeiro, que não aconteceu esse ciclo de Web3, e depois que eu acho que a gente tem um representante muito bom dentro de Web3, que já é grande nos Estados Unidos e na Europa, ainda não é grande no Brasil, que é a Helium, que é um protocolo aí que vai permitir o IoT funcionar. E nas minhas pesquisas preliminares, quando eu estudei esse protocolo, ele era para mim, o primeiro insight foi legal. Esse cara, ele resolve o problema de IoT, né? Ele possibilita que um dispositivo aqui no Brasil, eu não precise homologar ele em outro local, porque ele se conecta à rede e eu consigo usar. Por mais que a regra diga, não, você tem que ser homologado, eu consigo levar ele para lá, usar e depois tratar da homologação. Ou seja, a regulação, ela não precisa me autorizar a conseguir usar lá. Ela tem que autorizar para o full compliant com a legislação local, mas de fato não precisa. E esse, para mim, é o caráter de exponencialidade que até hoje a gente não tinha em IoT. A Helium, ela possibilita que isso aconteça, mas para mim não é nem que ela melhora o IoT, ela cria a possibilidade de você ter na época não era mentira, mas se tornou mentira, que me contaram na faculdade que em 2020 a gente teria 1 trilhão de dispositivos conectados. Isso não aconteceu por uma questão técnica de que você não pode levar um dispositivo daqui para outro local. Na Argentina você não poderia levar o dispositivo para funcionar porque as antenas e a rede não se comunicam. A Helium, ela resolve isso, já tem muita antena nos Estados Unidos, já tem muita antena na Europa, o próximo caminho seria o Brasil, e aí eu acho que é só uma questão de como que esse ciclo se retroalimenta para o cara falar, tem um IoT aqui que ajuda tudo de todo mundo e consigo não só emitir 1.000 ou 1 milhão para colocar no Brasil, mas eu consigo fazer bilhões disso aqui para espalhar no mundo todo. Acho que esse que é o salto que vamos ter. A Helium, na verdade, está crescendo aqui no Brasil, né? Se você entrar no Helium.explorer, você vai olhar ali a mancha verde dos Estados Unidos, né? Que cada hexágono representa o campo de atuação que as pessoas estão. Se você olhar lá na Europa, a hora que você olha no Brasil, é uma selva totalmente intacta, né? Exatamente. Rio de Janeiro tem um pouquinho, aqui em São Paulo tem um pouquinho, mas é um mar para poder desbravar, né? E uma das coisas que você falou aí que me deu até uma bad crypto. Que isso? Bad Crypto. Caramba, vou guardar essa aqui. Bad Crypto. Porque o grande barato da coisa é... Vou aproveitar que esse episódio vai ser lançado depois para dizer que eu que lancei essa ideia. Vou começar a falar agora. Esse negócio me deu uma Bad Crypto. Me deu uma Bad Crypto, porque assim, 2015 o Bitcoin teoricamente não custava nada perto do que custa hoje, né? E teve uma entrevista que eu fiz aqui e eu perguntei, e eu vou fazer a mesma pergunta para você só para te provocar. Se você tivesse agora, em 2015, com tudo que você sabe e com tudo que você passou de 2015 para cá, quanto que você gastaria? Eu ia pegar o André e ia colocar ele agora, em 2015, sentado na cadeira estudando para se transformar no cara que você se transformou. Quanto que você colocaria em Bitcoin? Percentual? Você tá falando de dinheiro, de tudo. Fala assim, porcentagem. Cara, aí tem umas perguntas, mas é mais minha visão de analista para tomada de decisão correta. Você vai achar muito analista, mas eu tenho que perguntar. Eu tenho domínio do que vai acontecer no futuro ou não tenho? Você já sabe o que vai acontecer no futuro, porque o que aconteceu no futuro foi exatamente o que você analisou durante esses anos. Eu só vou te pegar agora, te colocar no DeLorean e vou te transformar, te levar para 2015. É uma resposta fácil, até não é bem fácil. Não, aí é tudo. Aí é convencer os amigos e todo mundo para botar, para você sair em 2017 como grande herói desse negócio. Aí, sem sombra de dúvida. Quanto que você investiria, André? Quanto? Cara, tudo que eu tivesse. Tudo? Tudo. Você criaria dívida pra entrar nesse negócio? Putz. Ir lá, de repente, financiar um dinheiro que você fala, meu... Puta, eu nunca entrei em dívida dessa maneira, assim. Não sei se eu faria. Seria a primeira vez? Não sei se eu faria. Por receio só. Mas assim, é a mesma... hoje, por exemplo, quando eu olho pra 2015, eu vejo que com o conhecimento que eu tenho, é muito mais fácil investir em cripto agora do que foi em 2015. Pô, eu tinha pouca grana naquela época, e eu investi majoritariamente da minha grana em cripto, justamente porque na minha concepção eu falei, puta, eu tenho 20 e tantos anos, eu vou ganhar muito mais dinheiro trabalhando do que esse dinheiro que eu estou investindo aqui. Então isso não vai fazer tanta diferença, é melhor eu colocar naquilo que eu acredito e viver esse skin in the game do que me arrepender depois. E é a mesma coisa que eu vivo hoje. A decisão de ter saído da Empíricos passa um pouco por isso. Eu acho que os próximos 5 anos vão ser absurdamente bons para quem está em cripto, e talvez a certeza
que eu teria voltando no tempo não é a mesma que eu tenho agora, mas eu tenho uma visão muito clara de como que esse negócio vai se desenvolver. E por mais que eu não coloque todo o dinheiro que eu tenho em cripto, porque o caminho eu não posso dominar, eu acho que a linha de chegada lá é muito clara para mim. Então, tudo que eu puder investir, do tipo, que não vai ameaçar o meu sono, né? Porque a gente 50% de queda em todo o seu portfólio é muito, mas se você tiver uma grana que pode apresentar, sei lá, 10, 20% do seu portfólio, mas te dá uma garantia de uma vida tranquila, dá para você arriscar tanto sua carreira, no meu caso, quanto a minha carreira, quanto a minha grana nesse outro lado, porque eu tô tranquilo, assim. Para mim, essa pergunta, ela é boa, porque apesar de não ter a certeza, eu tenho uma visão muito boa do futuro e tô no limite fazendo um pouco disso que eu faria. Eu quero saber o seguinte, 2015, hoje com o que você sabe de toda a parábola do mercado em relação ao Bitcoin, se você voltasse em 2015 e tivesse o que você tinha de dinheiro na época, quanto que você colocaria em si? Não, colocaria tudo. Tudo? Tudo. Pois é a resposta que eu imaginava. Sim. Né? Porque nesse caso não tem tese, não tem exatamente nada, né? Porque é a mesma coisa que eu virasse pra você falar, esse bilhete é premiado da loteria. Você compra ele pra mim? Você quer comprar? Você quer comprar ele 1 hora antes? Quanto que você paga? Você dá tudo? Tipo, beleza. Seria muito fácil a gente fazer uma previsão assim. Mas a vida não é assim. Né? A gente tem que fazer uma análise fundamentalista muitas vezes, ou gráfica, mas às vezes acontece igual ano passado, o sábado sangrento. Do nada caiu 20% e eu não sei se tem uma explicação, e essa é a minha próxima pergunta. Quando acontece um dropout desse, e aí a galera fica na bad cripto, porque, fica extremamente chateada, triste, existe algumas coisas que dá para prever e outras que realmente acontecem, tipo um Covid-19, que a gente nunca vai prever? Assim, na análise fundamentalista que eu faço, eu não me preocupo tanto com esses meios de ciclo e não tento adivinhar. Por que eu falo que eu tentar adivinhar? É olhar para o negócio e tentar ficar me perguntando toda hora, será que esse negócio vai cair? Será que vai cair? Tá mostrando isso, aquilo, outro? Não, assim, eu me apego a algumas coisas. Uma vantagem muito boa que eu consegui tirar nesse ciclo é ouvir as ruas que eu falo. Depois de 2017, 18, 19, você consegue construir um network legal de traders, do cara que trabalha no banco e tá ouvindo o chefe dele falar de cripto, do cara que tá começando a montar o fundo de cripto, então começa a andar as coisas, você começa a ligar para ver o ânimo da galera sobre algumas coisas. Caramba, André, que legal essa sua fala agora, né? E fala bonito, né, irmão? Sabe falar bem, é um cara de tese. Eu fiquei vendo aqui, o João sabe que quando eu começo a pensar assim, que você tava falando, quando eu olho pra baixo é porque eu tô pensando assim, eu já começo a pensar. Não, a gente vai ter que começar a pagar uns almoços pro André pra ouvir ele falar. Fala, André, o que você acha, por exemplo? André, vamos almoçar semana que vem? Já vamos marcar pra ficar sossegado que a gente vai pagar o almoço, né? Beleza, vamos trocar, a gente vai trocar teses. Aliás, eu acho muito interessante a gente falar nisso, né? Porque tem algumas pessoas que talvez estão assistindo e não entendem isso que a gente tá falando. Porque, por exemplo, antes de eu entrar no mercado de blockchain, de investimentos, finanças, pra mim a única tese que existe é a tese acadêmica, né? Que você coloca uma tese tipo assim, acredito que é isso, né? Acredito que é aquilo. Tese é um estudo. Dentro do mundo de finanças, de análise, tese seria um estudo, tese seria o quê? Cara, belíssima pergunta, porque essa é mais uma das coisas que eu falo, eu tenho a minha percepção, mas acho que você trazendo esse negócio da parte acadêmica faz total sentido para gente discutir. Eu acho que deriva daí a nossa tese, a tese que eu visualizo assim do tipo, existe alguma coisa ali que eu acho interessante, agora eu quero entender o porquê eu conseguiria defender isso para alguma pessoa que tivesse mais do que 2 neurônios do que só falar to the moon, vai subir e acabou, assim. Então, tentar encontrar alguma coisa ali substancial, porque eu acho que quando você encontra isso, é que você tem uma tese do tipo, você começa a confrontar ela com outras coisas. E quanto mais você confronta ela com outras coisas, que seria talvez a tese acadêmica, que tem uma ideia, vou testar, hipótese, tese, vou realimentando isso até ela ficar robusta o suficiente, de fato quando você ganha segurança de falar, legal, se cair 50% esse negócio, eu vou lá e vou comprar mais esse negócio. Essa convicção é que a tese te entrega. Então você testou ela várias vezes, conversou com várias pessoas, conversou com quem era contra, com quem era a favor e tomou a sua decisão de que aquilo faz sentido ou não a partir dos inputs que as outras pessoas deram. Acho que a definição de tese para mim é mais nessa linha. Bom demais. Muito legal. Eu queria saber agora sobre a parte de games, né, que está super em alta. Qual que é a sua tese para os games NFT aí nos próximos anos, meses, né? A gente está começando esse ano basicamente agora.
O que você acha? Tá positiva, tá negativa? Cara, está extremamente positiva. Eu acho que o salto do jogador que joga um player que joga um jogo hoje centralizado para o mundo do NFT vai ser natural. Isso não vai ser algo que vai precisar de um grande esforço. O cara já está no mundo digital, o cara entende propriedade digital, você vai dar o poder dele ter realmente propriedade daquilo. No momento em que ele girar essa chavinha e entender que aquilo tem mais potencial, acabou. O cara vai querer exigir que aquilo aconteça. E aí como que eu vejo, e aí na minha cabeça a decisão de, putz, vou investir em um jogo de cripto ou em qualquer outra coisa que tenha a ver com jogos para tentar abarcar muito bem esse mercado. Óbvio que como alocador de portfólio e tudo mais, se a tese está certa, eu não quero estar com o cavalo errado. Não que eu necessariamente tenha que escolher um cavalo, mas tem que escolher alguns que se beneficiem de uma outra coisa. Estava discutindo aqui em off o negócio da Gala, putz, maravilhoso o negócio do Steam, acho que faz sentido, teria no portfólio. Comprar jogos específicos também, jogos talvez de vertentes diferentes, lá se alguém quisesse lançar um Fortnite, alguma coisa, seria uma coisa que eu me exporia. Mas, além disso, eu fico pensando em como os estúdios de games vão encarar isso, né? Aquela, talvez, ideia que eu falei assim, putz, imagina o GTA 6 com algumas coisas de NFT de fato que você usasse dentro do jogo e pudesse negociar. Quando eu tive essa percepção que poderia acontecer, não estou falando que eu converso com alguém e entendo, falando assim, se eu fosse a Rockstar e estivesse ouvindo, e a NFT foi a palavra mais falada, eleita a palavra do ano, né? Eu não deixaria de estar falando sobre isso. Já que eu não estou falando sobre isso, como que eu poderia me aproveitar disso? Então, sempre essa digressão para chegar que, com certeza, isso foi levantado em alguma reunião lá dentro. Não sei se vai ser alguma coisa, mas com certeza discutido. E aí, quando eu olho para isso, eu penso, cara, se esses estúdios já têm know-how de como fazer jogos e a trazer o mundo do blockchain, NFT, não é uma complicação tão grande. O exemplo, por exemplo, do próprio Axie, em que você tem um servidor em que você joga separado e a comunicação é única e exclusivamente com a linha de código do NFT que define o NFT e o servidor tem as imagens e tudo mais, você consegue ter essa separação. Ou seja, os caras que já têm um domínio no jogo, eles vão continuar tendo domínio no jogo. E essa outra parte para mim não parece ser um grande desafio. Quando eu olho para isso, eu vejo que qualquer jogo que esteja nascendo na perspectiva de ser vou criar o Fortnite descentralizado, por exemplo, esse cara tem um desafio gigantesco, porque o cara do Fortnite, esse salto para NFT, a empresa por trás do Fortnite, ele consegue muito mais fácil do que você fazer o contrário. Ela trazer o NFT para dentro do jogo. Então, acho essa seria uma tese que eu não entraria. Se você está tentando criar um jogo para competir com um jogo já famoso ou trazer o público desse jogo famoso. Dito isso, os estúdios vão fazer isso. Eu acho que é inexorável. Vai acontecer uma hora desses caras usarem parte ou totalmente o NFT grudado dentro dos jogos. Qual que para mim, a grande sacada aí? Se esses caras entenderem que o diferencial do Axie Infinity para crescer tão rápido como cresceu durante 8 semanas a uma taxa média de 30% semana sobre semana, não foi só o Play to Earn, foi a possibilidade de você emprestar os NFTs. Se esses caras entenderem isso, o call de guilda, por exemplo, como a Yield Guild, vocês aqui também, que tem alguma coisa nesse sentido, para mim é muito óbvio que vai explodir. Então, de novo, olhando a tese de jogos, escolhendo alguns cavalos, eu não deixaria de ter guilda, eu não deixaria de ter token de jogos que você gosta de jogar e eu não deixaria de comprar alguma coisa que fosse uma Steam desse mercado. Eu acho que se tivesse uma tese dessas três que eu falei de DeFi e tal, que eu me sentiria mais confortável para comprar e não mexer nos próximos 3 anos, seria de jogos. Talvez eu não conseguiria fazer o picking certinho do que comprar, mas comprando uma tese específica, eu acho que isso aqui tem muito mais clareza de como pode andar, porque eu acho que o risco regulatório também é muito baixo frente a qualquer outra tese que a gente tem no mercado cripto. Eu enxergo muito 2 caminhos, André. Eu enxergo um caminho que os estúdios indie de desenvolvimento de jogos, eles vão antes do que os maiores estúdios, porque a gente já tem essa quebra de paradigma, né? Então a gente recebeu o Tashiro aqui e é muito diferente o que a gente pensa de jogos do que ele pensa. E aí tá mudando muito isso, porque a gente conversou, né? Normalmente o que a galera dos estúdios fazem?
tenta fazer a captação, ou pegam o dinheiro de um projeto anterior bem sucedido para ficar 2 anos para lançar para o mercado para saber se o mercado vai gostar. E a gente sabe que no Blockchain Games não é assim. Vou lançar um MVP, lanço uma fase com uma classe, aí eu lanço outra e vou lançando, e a comunidade quer esses pequenos consumos, e não tipo, toma isso pronto. Então, eu acredito muito que os pequenos estúdios, esses, por exemplo, como o do Tashiro, que não é pequeno, né? O Mad Mimic é um mega estúdio aqui no Brasil, mas eu acredito que esses estúdios indies, frente a esses estúdios como Blizzard, Ubisoft, Santa Mônica, Naughty Dog, enfim, vão conseguir se movimentar mais rápido, né? A gente sempre brinca, o jet ski movimenta muito mais rápido do que um navio, ok? Que o navio vai em lugares que o jet ski não vai, mas o contrário também acontece. Eu acho que você tem razão nesse ponto, e acho, inclusive, que aí vem uma das grandes sacadas que as pessoas do mainstream, do mercado tradicional, não conseguem entender. A maioria das pessoas acham que o token, ele é um mecanismo, talvez, do cara vender para você e pronto, ele ganha dinheiro e você não. E o que a gente teve desde da febre dos ICOs, e acho que mais recente, esses fair launches de DeFi, e até de jogos também, foi que o cara conseguiu usar o token como um mecanismo de atração de comunidade, manutenção de comunidade e sobre a melhor de todas as perspectivas, né? Não existe uma coisa que una mais 2 pessoas que ganhar dinheiro juntas. Então o cara que lança o token lá no começo, no estúdio indie, vou lançar um token aqui com isso. Aí ele arrecada, vende os NFTs, arrecada com dinheiro, lança uma fase 1. Aí beleza, o cara que comprou o NFT lá já se valorizou 10 vezes. Ele falou, comecei a ganhar dinheiro com esse cara, vou contribuir. O cara ganhei 100, o cara resolveu a vida dele comprando 10 NFTs desse jogo. Esse cara, ele nunca vai sair daqui. É a mesma coisa que acontece na rede do Ethereum, na rede de uma Solana. Você cria... Exatamente assim, você não sai dali. É uma questão que o mercado tradicional ignora porque trata as coisas única e exclusivamente como um investidor. E aqui em cripto tem uma junção entre comunidade, investidor, token holder, equity holder, e essa relação não é clara para o mercado lá fora. E eu acho que você tem razão sim. Esses caras têm uma grande chance se acertar esse time assim. E de novo, você não precisa de todos esses caras que estão tentando fazer essa mesma coisa acertar. O ciclo de 2017 dos ICOs, ele captou no total aí, toda a história dos ICOs, 20 bilhões. Se você pegar só o valor que o BNB tem hoje, já compensa essa perda como toda. E aí todo mundo fala, o ICO foi um monte de fraude e tudo mais, perdeu dinheiro. Cara, startup funciona dessa mesma forma. Então, para essa tese se comprovar, você precisa de 5, 6 representantes que vão dar certo, e aí pronto, o estúdio ele vai ter que mudar a maneira que ele lança esses negócios e não lançar lá na frente tudo para fazer a comunidade participar desse negócio. E no fim você não está investindo em cripto, né? Você está investindo em projeto. E eu acho que a mentalidade agora de qualquer empresa, né, seja uma empresa grande ou uma empresa pequena, é a pegada da startup. Erra rápido, conserta rápido e de repente não coloca o projeto inteiro no ar e sim fração dele para que as pessoas palpitem, para que ele teste erros, acertos e aí de repente tenha nascido uma nova tese, né? Porque todo mundo estava acostumado no mercado antigo a fazer o projeto desde o começo, que nem o Tashiro falou em uma das nossas entrevistas aqui, que ele demorou 2 anos para fazer o projeto. E aí, às vezes, você pode perder o time, né? Eu acho que antes, né, a gente até pensando em história de administração, de indústria, que a gente chama de marketing 2.0, marketing 3.0, marketing 1.0, enfim, antes a gente tinha ciclos maiores, né, e os ciclos eram bem maiores. Então a gente falava que uma Ford, para ser bilionária, levava muito tempo, e o tempo que ela ficava bilionária continuava durante muito tempo, e a gente tinha esse ciclo, e agora os ciclos são muito mais curtos e muito mais rápido. Então o que a gente tinha um longo ciclo antes, agora a gente tem pequenos ciclos. E esses ciclos vão se renovando e um ciclo vai ligando a outro. Não é muita ideia da blockchain, de um bloquinho se ligando a outro, né? Legal. E acho que é bem por aí, assim, quando a gente olha o que está sendo feito em cripto hoje, a principal coisa, característica desse negócio é essa agilidade, né? Acho que quando a gente tem alguns casos interessantíssimos, né? Desde o, acho que é o Loom, né? Que os caras criaram acho que foi o cara que criou o Vine, se não posso estar falando besteira aqui, mas é um cara já do mercado e ele falou assim, cara, Lute, lembrei agora, não é Loom, é Lute. E aí ele criou, era um quadro negro com 7 características específicas daquilo. E aí você mintava e tinha aquele negócio. E aí a comunidade começou,
já que tem um capuz e tal, vou fazer o desenho desse cara. Aí o outro fazia o desenho, aí começou a criar, assim, a própria comunidade criou aquele negócio organicamente, de um contribuindo com o outro. Óbvio que é um caso muito específico, mas o fato de ter surgido pelo menos um desses caras mostra o poder que a gente tem em cripto para as pessoas realmente construírem em cima. E acho que é difícil, quando você está pensando como negócio, você pensar que você vai dar poder desde o dia zero para as pessoas e conseguir gerir tudo aquilo, né? É bem complicado e acho que inclusive não tem nenhum livro que te ensine a fazer isso em cripto, que as coisas estão sendo construídas agora, né? Então acho que tem uma ótima oportunidade para se tentar fazer isso, porque hoje é o momento em que você talvez consegue errar com mais tranquilidade do que quando tiver uma bíblia desse negócio, quando tiver, o livro lá do Startup Enxuta, por exemplo, em que você, agora entendi, você testa rápido. Nesse momento, quando você chega nesse ponto, não, já tem alguém que tem uma literatura. Agora não, está sendo construído, né? E acho que tem até uma coisa pessoalmente que eu sinto que, cara, eu tenho muita vontade de escrever um livro, eu tenho vontade de escrever outro, uma coisa trazendo coisa do mercado cripto, mas, cara, em 3 meses mudou tudo. Absolutamente tudo. A tese que você tinha maturou, outra tese que você não tinha acabou surgindo e você fica vendida, fala assim, putz, escrevesse um negócio hoje, daqui a 3 meses eu escreveria totalmente diferente, né? Tem uma sugestão pra você. Tem uma sugestão. Não, depois você só paga uns royalties pra gente. Mas eu penso assim, já que é tão rápido, né? Eu acho que pequenos artigos formariam um grande livro. E aí você fazer um livro em NFT e esse livro vai se juntando um capítulo com contando outro. A história. Porque eu penso muito nisso, né, O nome dele eu já tenho também. Tipo, cripto. Tem prazo ou está no prazo? Olha, porque você nunca sabe, não, cara. Não, já corta aí que não pode usar. Já tem que usar os direitos dele. Já vamos puxar os contratos, então? Opa, o NDA. Mas, opa, eu tô sentado no NDA. A gente tem que arrumar uma folhinha pra ficar zoando a gente tem que arranjar umas folhinhas aqui, né? Agora, vou fazer aqui uma pergunta. Se você fosse lançar uma moeda, um token, uma cripto, difícil, hein? Existe uma cartilha de sucesso? Porque eu sempre ouvi falar, eu vou falar com uma baleia, eu vou comprar, vou quebrar o mercado. Tem algum caminho que você enxerga? Cara, eu tô tendo essa experiência em alguns testes que eu tô fazendo, que seja algum de NFT e um de economics mesmo do lançamento. Eu ainda não tenho uma resposta clara sobre o que eu faria se eu fosse fazer alguma coisa minha, mas o mais legal é que dá para você ir experimentando, né? Contanto que você seja aberto à comunidade como um todo. A visão que eu tenho hoje, e que eu acho que tem dado certo nesse ciclo, é você fazer o lançamento desse FAIR, né? Que é assim, primeiro você gera a comunidade, você atrai as pessoas por aquele ideal que você tem, tipo, cara, vou fazer um jogo que vai usar todos os personagens folclóricos do Brasil. Pô, achei legal, vou entrar na comunidade porque quero discutir e tal. Por que você não usa esse cara? Pô, tem uma lenda aqui no Acre que é da hora, que poderia encaixar com isso. O que você acha e tal? E você começa a atrair as pessoas que gostam da ideia em si. Isso já te dá muita força. Por quê? Você não precisa de 6 mil pessoas pensando desse jeito. Cara, você precisa de 5, 6 caras que estejam engajados nisso. Se a sua mensagem chegar para essa galera e entrar 6 caras dentro de uma comunidade gigantesca, eles já vão te ajudar pra caramba na construção daquele modelo e, óbvio, você como criador daquela ideia, você vai recompensar esse cara lá na frente e esse ciclo em cripto acontece de maneira muito orgânica por 2 motivos. Primeiro, se o cara contribuiu para você, não vai ter outro cara que entende melhor daquilo do que esse cara que contribuiu para você. Você não vai dar bypass nesse cara e contratar um outro melhor que ele. Não tem como. O cara construiu a coisa com você. Então, isso acontece de maneira orgânica. Então, eu pensaria nisso. Depois disso, você começa a promover a possibilidade das outras pessoas que não são esses 6 caras de participarem do sorteio, de trazer mais gente para dentro desse Discord e entrar no ranking e você ser sorteado. Depois disso, você pode fazer uma private sale baseada dentro da sua comunidade, né? Tipo, olha galera, fundos, eu tenho essa comunidade, eu vou lançar isso, olha como é que está o desenvolvimento desse negócio, eu tenho um private sale desse descontado aqui, que é um preço um pouquinho mais alto do que eu vou distribuir para esse meu core de 6 caras aqui.
Legal? Não, puta, não quero. Ou você já fez a fase antes para conseguir bancar esse primeiro período. São esses 2 momentos. Depois disso, você vai para outra comunidade como um todo e distribui alguns tokens. Assim, eu acho que esse pace é o mais ideal, porque você vai engajando a comunidade, você vai sendo transparente, você vai ouvindo e vai entendendo o que você tem que fazer no meio do caminho para aí depois você fazer um puta lançamento de sucesso, que é onde você faz o caixa do seu negócio de fato e você começa a desenvolver. Mas eu não abriria mão desse passo a passo, justamente porque a comunidade ajuda muito a construir, e se você fizer desde o começo sem troca financeira, você atrai as pessoas certas pelo ideal e não pelo dinheiro. Pois é, e o André Franco, vai ter uma empresa de research agora? Qual que é a sua, André? O que você vai fazer nesse ano aqui, velho? Cara, eu ainda não decidi, eu tô sendo advisor de alguns projetos aí, ajudando a construção de tese e, óbvio, estudando bastante o mercado. Eu não pretendo abrir uma coisa minha, eu sempre tive essa percepção de que, cara, eu quero estar em um projeto que possa ser muito grande, já seja muito grande, contribuir numa estrutura do que necessariamente ter alguma coisa minha nesse exato momento da história. Acho que provavelmente vou continuar fazendo o que eu faço de melhor hoje, que é escolha desses ativos, gestão de portfólio, essa criação de tese consistente que me faça segurar por 2, 3 anos e, obviamente, tanto ganhar dinheiro quanto fazer cotista de fundos, seguidores, alguma coisa, também ganhar dinheiro nesse mercado. Muito bom demais, Joãozinho. Cara. Que aula que estamos tendo, né? Que aula. E vou dizer, viu? Não pagamos e ainda ganhamos um curso. Isso que eu falo que é um negócio. Não somos nem mais jovens tokenizadores, somos jovens negociadores. Negociadores, porque pensa, saiu muito mais barato a gente montar o cenário, colocar essas câmeras de mentira, que não estamos gravando. Ganhamos a consultoria do André, ganhamos o curso dele, ganhamos mentoria da Gi, o curso da Bit das meninas, então, das meninas. Ganhamos assessoria do Stanfield. Isso. Olha aí. Que mais que a gente ganhou? Gin, da Jéssica. Ganhamos gin, ganhamos canequinha do Tio Cripto. Ganhamos doce do César. Cara, a gente fez, na verdade, a gente fez aqui o podcast pra ganhar recebidos. E a gente fica assim, obrigado pelos recebidos e tal. E você não sabe o pior, as câmeras são tudo de mentira, nós não estamos gravando, é só pra ganhar presente. Só pra nem vai ao ar, né? Não tem nada. Não tem nada, né? Pô, puta truque, eu sei. Já que a gente tá descontraído, é verdade, Joãozinho, chegou a hora. Chegou a hora mais esperada desse podcast. É Block ou é Chain? Boa! Peraí, me explica isso aí, não vai botar na cilada aqui. Não, é fácil, você vai gostar. Ou é Block ou é Chain? É Block ou é Chain? Nesse quadro do Block ou Chain, a gente vai te falar projetos, vamos te falar games, moedas, pessoas, qualquer coisa. E você vai falar se é Block, ou você vai falar se é Chain. E você vai explicar por que é Block e por que é Chain. Aí você vai falar assim, Block pra essa ideia não entra por causa da tese assim, assado. Não, mas peraí, deixa eu uma pergunta aqui. Isso aí ele tirou do Raul Gil, né? Mais um. Isso aí ele tirou do Raul Gil, né? Eu vou te falar, vou falar pra você e pros seguidores. Não sei se vocês já têm uma idade assim, como eu e o João. Tá lá. Mas eu adorava MTV quando eu era criança. Adorava MTV. E tinha um programa que se chamava Beija-Sapo. Esse também. Beija-Sapo. E aí a gente começou, vamos fazer o Beija-X, só que aí quando a pessoa for saber, né, se é o X ou não, a gente vai falar, é Block ou é Chain? E aí a gente, vai ser um quadro isso. E aí virou um quadro. Mas tem um pouco de inspiração no... Como fala, Joãozinho? Vem aí! André Franco! Pra quem você tira o Bitcoin? Meu amigo, aqui eu vou falar, a gente inventa cada uma. Agora é o momento, pessoal, que a gente vai pegar a consultoria de graça, né? Então, eu e o João vamos falar uns projetos que a gente tá pensando em investir aí. E a gente vai saber se é Block ou se é Chain. Eu vou falar. Bom, eu tô com a minha lista aqui, né? Bom, primeiro, André, passa pra mim as 10 moedas que você... As 10 moedas que vão dar 5.000%, eu vou anotar aqui, pessoal, pode falar. Andrezão, vamos lá. Vamos começar com uma fácil, tá bom? Uhum. Fácil, gente. AXS é Block ou é Chain? Isso é Chain, sem sombra de dúvida. Por que é Chain pra você?
Puta projeto, puta equipe que entrega as coisas e acho que já passou pelo principal problema que os jogos teriam, que seria a questão do servidor, que é um problema bom para se resolver. Os caras não resolveram fazer overpromise, falaram assim, cara, vai demorar semana, mês, resolveram, assim, começaram a resolver em 3 dias e em uma semana já estava meio caminho andado e aí o negócio deslanchou. Acho que uma equipe bem rigorosa com o que estão construindo e tudo mais. E, cara, eles têm a possibilidade hoje de ir a passos mais tranquilos a ponto de entregar uma solução cada vez otimizada de toda vez que eles forem lançar a versão 2 e daí pra frente GameFi que eles forem juntar. Bom puta demais. Projeto. É chain. Beleza. Dogecoin e todas as suas parelhas aí, que são os memes, é block ou é chain? É block total. Acho que eu tenho uma tese boa pra esse negócio aí, que você que é de entretenimento, você vai gostar. 82% do conteúdo da internet hoje é entretenimento. Você não me tira da cabeça que se você der qualquer ferramenta para as pessoas, elas vão criar entretenimento. Dogecoin, Shiba é entretenimento financeiro. As pessoas acreditam naquilo, criam uma realidade subjetiva, começa a se falar. Testa agora você abre um vídeo falando mal de Shiba. É a mesma coisa que você falar mal de algum político. Você vai atrair muito hate em cima daquilo. Ou seja, esse entretenimento financeiro, ele atrai, cria comunidade, mas para mim é bloco porque eu não saberia. Cai 50%, o que você faz? Você vende ou compra mais, sabe? Eu não sei fazer essa distinção. No Bitcoin eu compro mais. Mas assim, é isso que eu tô falando, assim, na tese do Shiba, do Doge, eu não me seguro, eu não saberia me comportar nessa Você tem que ter, quando você investe nesses meme coins, você tem que ter um lenço aqui, ó. Que você deu alguma coisa errada, você já tira Dá uma limpada e chora, né? Oh, meu Deus. Bom lencinho pra você de tem que arrumar um lenço, tem que arrumar um lenço. De choro de SLP. Aí bate a bad crypto, né? A bad crypto. Essa daí vai pegar, hein, bad crypto. Não, essa aí tem que ser o quadro. Hashtag bad crypto. Qual foi a sua bad crypto? Qual foi a sua bad crypto? Porra, cara. Bad crypto. Cara, teve um momento bem ruim, mas pra mim foi um momento de redenção, que foi o final de 2018. Bitcoin tinha a slide dos 20 pro 6, ficou um tempão nos $6.000, e eu lembro de ficar pensando, cara, acho que aqui é o chão mesmo, esse negócio vai voltar pra cima. E eu tava indo pra Nova York pra fazer um evento lá, e cara, caiu de 6 pra 3. Eu tava entrevistando um cara de fundo da BLP, o Axel. Eu saí da conversa com ele, tinha tancado 50% o negócio. Eu falei assim, caramba, eu falei assim, mano, eu vou ser demitido. Vai acabar o negócio que a gente tem aqui e tudo mais. E eu lembro de ir pra Nova York e falei assim, cara, mas eu tenho que saber o que eu vou fazer na minha vida, eu vou estudar esse negócio, ver se eu tô errado na minha tese. E ali pra mim foi um bad crypto no primeiro momento, mas ali pra mim foi meu day one em cripto, que eu falei, cara, eu tô certo, o mercado tá errado, uma hora esse negócio vai voltar, e a tese, tudo que eu li anteriormente tá valendo nesse preço de $3.000, tá valendo nos $20.000. E você comprou mais ali? Comprei mais. Eu comprei nos 6 mil, nos 3 mil. Ali foi onde eu fiz... Fez a boa. Foi. Pra caramba. Fez porque depois no ciclo de alta eu entendi no momento que era pra ir pra altcoin, também acertei um time legal. Assim, não o bumbum da mosca do tipo, agora pegou a puta porrada, mas você nem precisa. Você não pode esperar um tempinho e falar, tá concluindo esse negócio, eu vou comprar. Mas minha bad crypto foi esse momento aí, dos 6 pros 3. Isso vai ter que virar um quadro também. Tem que virar. Qual foi a sua bad crypto? Eu gosto. Eu gosto também. Gosto muito, treinadores. Maravilhoso. Tem uma pergunta agora, se é block ou chain. Redwox é block ou é chain? Cara, eu não conheço muito no detalhe, eu sei do projeto que você tá falando, eu não conheço no detalhe, não tem a opção aí de pular, de chamar os universitários, de ouvir Elo, eu uso a carta da Elo, pra você, é block ou é chain? Olha só, ele foi ligeiro, gente. Eu não conheço tanto ligeiro. projeto. E ela é boa no jogo de cartas, hein? Agora eu quero ver. A estratégia, né? Agora A estratégia, eu vou levantar uma carta do Uno, aquela carta de volta, tá ligado? Cara, a Redwox, eu acho que tem bons projetos, mas eu acho uma rede um pouco meme ainda, né? Tem um projeto que eu gosto muito na Redwox, que é Rodogods. Então gosto muito desse jogo. Acho que é um jogo que tem um puta potencial de estourar, porque ele tem um gráfico bonito, 2, ele é Battle Royale, 3, ele é FPS, e as pessoas gostam de Battle Royale e FPS, visto aí Valorant, Fortnite, Free Fire, qualquer um desses jogos aí. Só que eu acho que precisa estruturar um pouquinho mais aí, principalmente os jogos que estão dentro, né? A questão do Play to Earn. Então, tinha a R-Planet, nem sei o que aconteceu. Tem uns stakezinhos lá com as armaduras que eu comprei, né? Quem sabe se as armaduras vão virar itens colecionáveis. Muito colecionáveis, assim, muito colecionáveis.
cheguei a pagar, sei lá, $450 numa armadura. A armadura é bonita, eu tenho as 5 místicas lá, tá tudo bem, não sei o que vai rolar. Afundou no prejuízo, você não quer assumir? Depois vamos entrar, depois que acabar esse podcast, saber vamos ver como que tá o preço aí. Aliás, Josi, se você colocar na rede Wox, você vai ver aí. Põe aí, ó, Wox. Vamos descobrir agora como que tá meu investimento aqui. Vamos chorar agora, treinador. Vai dar bad cripto nela aí. Vai, cara. Vamos ter uma bad cripto ao vivo, porque ela não espera o tamanho da porrada. Daqui pra mãe. Vai lá, mãe. Ai. Enquanto ela pesquisa aí, eu vou fazer mais uma pergunta pra você, pra saber se é... Blockchain. Solana. Essa é fácil, né? Essa é fácil. Cara, fui no evento lá de Portugal. Verdade. Fiquei na Breakpoint. Voltei impressionadíssimo com a qualidade do pessoal que estava lá, tanto investidor quanto desenvolvedor. E eu lembro que eles tinham uma distinção, né? Tinha o main event e tinha os para developers, assim. E eu fui no para developer, conversei com uma galera lá, assim, alto nível, uma galera construindo a mesma coisa. Pra mim é chain total. E, inclusive, voltei pro Brasil e, por acaso, um cara de um fundo tradicional veio conversar comigo, falou, puta, então vou criando um negócio de cripto aqui e tudo mais. E ele tem a mesma percepção que a minha. Ele falou assim, cara, eu fui lá em Portugal ver esse negócio da Breakpoint e eu falei, cara, tem muita gente inteligente aqui. Assim, qualquer outra tese que eu quiser construir já faz sentido porque tem muita gente boa aqui nesse mundo, assim. Então, eu acho que a Solana acertou muito bem em conseguir atrair desenvolvedores, investidores, orbitou ali uma comunidade muito valiosa pro projeto e por isso, pra mim, é chain, assim, né? Show de bola. Uma pessoa que quer fazer hoje um projeto de blockchain games, você acha interessante a ideia de colocar esse game dentro da rede da Solana? Cara, eu acho que a tentativa de você, assim, tá começando do zero e ir pro grants. Eu não abriria mão de fazer isso, assim, parece que, assim, você não vai ter que casar com a rede porque você começou nela. Então, a Solana, no Brasil, acho que tem um fundo de 100 milhões de reais, se não me engano, para investir em startup do Brasil, da América Latina como um todo. Então, eu não perderia a oportunidade de tentar isso antes de decidir a rede, por exemplo. Porque assim, se você quiser fazer na rede do Ethereum, com certeza você vai precisar criar uma second layer, porque você não vai conseguir fazer as coisas dentro. Então, cara, vale a pena se tentar uma outra rede, fazer o bootstrap com o dinheiro de grants dele e talvez depois decidir se você quiser fazer uma second layer, se quiser lançar no Ethereum e uma série de outras coisas. Mas eu não entendi. Bom demais. Você acha que valeria entrar na Solana ou não? Valeria. Ah, tá. Valeria, mas eu diria assim, a Solana, como tem um programa de grants, valeria você entrar por isso, mas qualquer outra rede que tivesse grants, eu acho que vale. Acho que tem muito dinheiro que todas essas chains conseguiram fazer ao longo do processo, ao longo do crescimento delas, e elas querem investir em novos projetos. Assim, como empreendedor, se eu fosse empreendedor nesse momento, eu não abriria mão de correr atrás disso. Entendi. Bom demais, né? Muito bom. Tem alguma pergunta aí? Eu posso... Só tô procurando aqui pra gente saber se eu choro ou não choro. E o Web Summit lá em Portugal, o que você achou de todo o conteúdo que foi falado? Porque muita coisa que basicamente falaram é metaverso. E o que você acha do metaverso? Teoricamente, num país onde nem todo mundo tem conta bancária, nem todo mundo tem internet boa, a galera também não tem nem, às vezes, dinheiro para sobreviver. Você acha que isso pega, não pega? É um sonho para muitos anos? Como que você analisa o metaverso no Brasil? Cara, eu acho que tipo, quando você analisa a evolução para a internet, dispositivos móveis e tudo mais, você vê a lei de Moore na prática, né? Você vê que as pessoas que não tinham celular começam a ter, você tem mais celulares do que pessoas hoje no Brasil, e a internet, ela começa, é óbvio, né, paga, aí você tem alguns locais onde você consegue acessar o Wi-Fi de graça, que o cara quer atrair as pessoas para lá, e no limite você tem as próprias operadoras oferecendo WhatsApp de graça, né, tipo, você pode usar o WhatsApp, ou o app do banco, alguma coisa assim. Acho que em alguma instância isso pode acontecer, inclusive com o Meta do antigo Facebook. Acho que é possível isso acontecer, e inclusive na minha percepção de que as pessoas possam trabalhar dentro do metaverso, como acontece com jogos Play to Earn, e aí expandir para outros tipos de atividades dentro do metaverso. Eu acho que se isso acontecer e estiver atraindo o grande público, o grande público que esses caras vão atrair são países de desenvolvimento. Né? O cara que tá ali correndo atrás de ter um salário, sei lá, de R$1.800 jogando um jogo, ele tá muito mais provável aqui dentro do Brasil do que nos Estados Unidos e na Europa. Sim. Então, esse perfil, para mim, é o que me faz ficar mais nessa ideia de metaverso. Talvez Axie dê um detalhe pra gente da ideia do Play to Earn.
é o que me faz ficar mais bullish que esse negócio vai acontecer mais em países da América Latina do que em países desenvolvidos, né? Então, se eu tivesse que escolher o metaverso vai acontecer primeiro aqui do que lá fora, e lá fora vai se entrar quando o negócio estiver estabelecido, tiver realmente uma comunidade, pessoas, um metaverso de fato, aí as pessoas lá fora vão se sentir impelidas a entrar nisso. Na verdade eu também queria estender o convite aqui. A gente está criando a Caravana Cripto para Portugal 2022. Para ir lá no Web Summit, quero saber se você vai comemorar com a gente lá mais uma vez. Já tem casamento, né? Europinha. Casamento, ela vai casar com a escocesinha. Vai ter todo um ritual dessa vez. Ela falou casamento, foi assim que ela acabou de falar da escocesinha. Cara, vou dar pala aqui, eu vou dar pala aqui depois que ela falar. Ela tá apaixonada. Eu vou falar, você não tá atrás. sabendo. Dia 28 agora ela volta pra Portugal. Volta pra Portugal. Na verdade, assim, ó, rapaziada, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, a gente vai saber se vai rolar um casamento ou não. Vai, cara, vai. Quando que é o Web Summit de Portugal? Outobrão. Não, então fechou. Novembrão. Foge um pouco do verão, tá meio frio, gostoso. Vamos ter que Europinha, né? comprar. Europinha. Ó, eu tenho uma boa Vamos notícia sim. aqui pra Caravana. vocês, Você tá tá? mais rico ou mais pobre, hein? Não, eu tô a mesma coisa. Mesma coisa? A mesma coisa. Não, tem umas armaduras mais baratas, né? Porque eu comprei na média de uns $100 há alguns meses atrás. Aí tem umas de 64, $70, mas são poucas. Então, deixa eu ver aqui, ó, quantas tem nesse preço aqui. Tem umas 12 só nesse preço. Então, tamo ok. Tem umas aqui que tá 3 mil. Quanto tempo Tá faz que você tudo comprou bem. essa sua armadurinha? Cara, já faz um tempo aí, Joãozinho. Acho que junho. Não, foi esse junho do ano ano passado. Porque estamos em 2022 agora. Tá certo. Então faz quase um aninho aí. Aqui, ó, câmera, aqui, ó. Mas você ganhou quanto? Ou perdeu quanto? Não, Tá não no mesmo. ganhei. É porque não dá pra eu ver quanto que tá em stake, porque eu deixei essas armaduras em stake. Mas é uma coisa assim interessante, rapaziada. É um joguinho que eu acho Comprou que vai bastante virar... coisa. Tudo seu isso aí? Não, esse aqui é o que tá disponível no Marketplace. Sim. Senão, pelo amor de Agora Deus. tudo Mas vai eu tenho ter. uma 7. Comprou Agora o tudo jogo assim, ó, inteiro. o olhar cripto dele. Foi tudo isso aí que você Foi comprou? tudo isso aí que você comprou? Não. Senhora. É uma 7. Mas só tem isso aqui, ó, no Marketplace. Você E já essas viu? são as armaduras Gênesis. Entendi. Porque É aí tipo você como se comprou... fossem os Exes místicos. Isso. Você já viu pessoa que gosta de gato? A pessoa chama de o louco ou a louca dos gatos, né? Sim. Aqui tem o louco ou a louca das armaduras. Do Das NFT, armaduras. né? Eu comprei uma 60. 60. Vai só Caralho. comprando, né, velho? Não, eu e o Arthurzão, assim, ó. O Arthurzão, quando o Arthurzão me falou disso aí, eu falei assim, acho que eu vou comprar. E comprei. Tá bonito o jogo, vamos ver se vai rolar, né? Estamos chegando no fim, não. né? Calma, ainda tem a conexão. Como é que você faz um negócio Como desse? que eu faço? Como que eu vou cortar os nossos amigos lá de fora? Não, a gente estreitou a nossa amizade com o André lá na Europinha. Então vamos chamar a Europinha. Não, vamos chamar a conexão de novo, vai. Bora, então. Mas antes a gente podia botar um vídeo, alguma foto aí, nossa. Todo De mundo novo, lá. na Eu Europinha. tenho uma foto em Óbidos, tá eu, ele e o Luiz. Em cima da muralha. Em cima da Põe muralha. aqui, ó. Edição, põe essa aqui, vai ó. ser Essa foto você não tem, eu vou ter que te mandar. Manda pra mim. A gente Essa tá lá, tava foto. uma friaca, uma chuva. Eu não subi, fiquei com medo de morrer ali em cima da muralha, cair, né? Mas foi maravilhoso, viu? Sou Então, ex mais aqua do que... com esse clima europeu, vamos rodar agora a vinheta, porque chegou a hora de... Conexão Internacional. Roda lá. Olá pessoal, aqui é a Kátia do Mundo Cripto Feminino e eu queria perguntar ao André quais são os projetos que ele acha promissores agora para o ano 2022. Conexão Internacional, muito obrigado aí, Kátia, pela pergunta. Cara, para 2022, de projeto, assim, acho que eu falei um pouco de Web3, acho que Helium é um projeto que eu tô bem debruçado olhando, acho interessantíssimo esse negócio. Jogos também, acho que, de novo, nesse espectro de jogos, o mais interessante é que talvez a gente não tenha concorrência direta, né? Eu sempre gosto de pensar isso, né? O cara que joga, eu jogo FIFA, putz, eu não jogo CS. O cara que joga CS talvez não jogue o jogo que eu jogo. Então, assim, em teoria, você não teria uma competição se você tiver diferenciação entre esses jogos. Então, eu, por exemplo, não abriria mão de ter, de acompanhar, de ter a XS, de acreditar no jogo Axie Infinity. Além desse, tem o Illuvium, que eu tenho acompanhado bem de perto, assim, é um jogo que eu jogaria, assim, tô ansioso para ter alguma coisa para conseguir jogar esse jogo, até porque tinha participado lá do ICO e ganhei umas badgezinhas, quero ver elas em ações rolando ali dentro do jogo.
E fora isso, cara, eu não... assim, por mais que a gente acredite em vertente, diferente e tudo mais, eu não deixaria de ter Bitcoin na carteira, assim. Eu acho que é muito claro que esse negócio é para ficar, que tem um puta potencial, é o regente desse mercado. Eu não deixaria de ter ele na minha carteira, inclusive tenho na minha carteira. André Franco, um grande analista, né? Eu fiquei muito feliz de todo o papo que a gente teve, cara. E é engraçado, em Portugal a gente conversou, mas a gente não entrou profundamente. Então foi um grande prazer ouvir você aqui, e acho que a galera que também está em casa ou de repente trabalhando, ouvindo isso através do Spotify, nas diversas redes que a gente vai disponibilizar, vão olhar para você e vão falar, caramba, né? Se você não segue o André, tá aí uma oportunidade de você seguir. Se você ainda de repente não comprou um curso que você confia, tá aí uma oportunidade de você adquirir um ativo, porque quando você compra um curso, é um ativo que vai te ajudar a entrar nesse mercado, a entender, né, a como investir. Então, cara, de verdade, muita gratidão por você ter vindo aqui. Sabe que eu e a Elo, a gente gosta muito de você. Você é um cara do bem. E é isso, né, Elo? Eu fico muito feliz de estar com você aqui, porque o André é uma pessoa que a gente admira e virou nosso amigo. Boa. E eu acho muito importante a gente estar aqui com pessoas que a gente admira e que são nossos amigos, porque todo mundo que sentou aqui a gente admira, e que não era nosso amigo antes, virou nosso amigo depois da poltrona. Então, muito bom aí estar com você, André. Espero que a gente possa aí ter mais papos como esse. E já vou estender o convite para a semana que vem você vir almoçar com a gente, pra gente conversar de todos os projetos criptos aí que estão na mesa, na manga, que estão rolando. Vamos aproveitar antes de eu ir pra Lisboa. Vamos ver se eu volto com a aliança no dedo, rapaziada!